qual o Senhor tem levantado no nosso país, em várias partes, ó Deus, do nosso país. Ó Deus, quão abençoados somos, ó Pai, por termos aqui pessoas que agregam nosso conhecimento. Te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E antes de passar a palavra para o maestro Ismael, só comunicando os irmãos, nós estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube. E eu vou colar o link no nosso grupo lá e fiquem à vontade para compartilhar aí com outras pessoas. Mael? Eu não ouço o Ismael, não sei se ele está com a gente. Os irmãos não me ouvem ainda, né? Estou te ouvindo. Eu acho que nós perdemos o Ismael por um minuto aqui. Então, vamos dar seguimento aqui, né? Bom, rapidamente, eu sou o Anderson, responsável aí, né? Ajudo na Embo com a área de comunicação e relacionamento virtual. Então, a gente faz esse trabalho, né, de palestras, enfim, toda a parte dos grupos, também o WhatsApp que nós temos, né, da instituição, né? E o Ismael, que é o nosso presidente, ele vai falar um pouquinho mais aí sobre o que é a Ambo e tal, assim que ele voltar. Mas, mais uma vez, agradecer a todos os irmãos, né, que se predispuseram aí a participar, né, desse evento. Espero que seja bênção aí realmente para todos, né, essa oportunidade de aprender um pouquinho aí mais, né, e sem dúvida, né, uma bagagem super interessante que a gente vai ouvir hoje com a maestrina irmã Jussara, né. Essa é a 13ª edição desse quadro, que é justamente, né, com maestros aí, né, renomados do nosso meio, né, que vem trazer conteúdos. A gente ficou aí, né, uma pequena pausa, né, Giba, de... Pois é. Uma fermata. Uma fermata, né, de um tempinho, né, os irmãos estavam acostumados, cada 2 semanas a gente estava numa pegada bem forte, a gente deu um tempinho, né, para os irmãos também digerirem um pouco o conteúdo, e se Deus quiser retomando aí com as palestras, né. Já temos alguns contatos que estão confirmando, em breve nós vamos anunciar. Maravilha. Eu acho que o Ismael já está voltando também. Boa noite. Você pode informar o link do YouTube, por gentileza, Marília? Informo sim, irmã Marília. Já vou colar no grupo lá, tá? Deixa eu ver. Mael já está com a gente de volta, né? Mas o Sara também tinha caído ali um tempinho. Só eu que caí ou outros também? É interessante que caíram uns 3, 4 aqui, mas já voltaram, né? Meu Deus, misericórdia. Tá amarrado. Tá repreendido. Deixa eu ver se o Mael já tá nos ouvindo aí, Ismael. Eu já vou compartilhar o link aqui do YouTube, então, para os irmãos compartilharem com os demais. Bom, acho que para ganharmos um pouco de tempo, né? Já vou passar diretamente, então, e aí o Ismael pode trazer para a gente aí, né, uma palavra ao final também. Algumas orientações, né, se os irmãos puderem sempre deixar no mudo aí, né, tem o microfone, deixarem no mudo. Tem o chat box aqui do lado direito, então fiquem à vontade para enviar perguntas por ali. A maestrina Jussara já recebeu as perguntas prévias, né, que os irmãos enviaram, então ela já tem ali o material. E eu estou compartilhando o link aí do YouTube, tá? Então, normalmente a gente faz uma introdução, né, do nosso palestrante, mas... Ô, Mael. Maravilha. Pensa. Quer comer? Fica à vontade, Mael. Vai lá e já passa para a maestrina Jussara. Vou aproveitar e já saudar vocês aí, né? Mais uma vez agradecer aí a participação de todos. Estou muito feliz de estar aqui. Nem sempre, né, eu consigo estar participando, viajo bastante, mas hoje Deus deu essa oportunidade, estamos juntos aí com vocês. É muito bom chegar aqui e ver, né, a turma toda reunida, a sala cheia, como a Mariana falou aí no começo, né, repleta aí das meninas, bom demais.
Maçambando, Deus abençoe com esse projeto, né? Continue te dando força e graça aí para continuar esse trabalho. Com relação às demandas, né? Eu só vou reforçar que esse ano, mais uma vez, nós tivemos que prorrogar o nosso encontro nacional, estava previsto para julho desse ano, jogamos para julho do ano que vem, em Novo Hamburgo. E as atividades continuam online, né? E sempre que tiver novidade, a gente vai passando por aqui. Não vou tomar muito tempo de vocês, só a gente continua pedindo oração, né, para Deus ir contornando e abençoando as nossas atividades aí. No mais, muito obrigado, parabéns aí a todos os que estão participando, a irmã Jussara por nos conceder essa oportunidade de estar te ouvindo, né? Maçambando com a energia de sempre, maneiro, e a todos. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém, Mael. Maestrina Jussara, com a palavra. A paz, queridos, boa noite a todos. Um prazer e um privilégio muito grande estar aqui, porque eu sempre participei aqui só como ouvinte, né? E vem tantas feras convidadas aqui que a gente fica meio intimidado, assim. Então, nós somos tão pequenininhos, né? Aquele grãozinho, mas eu sei também da importância do que Deus entregou na nossa mão. E o que a gente puder transmitir, passar, e que sirva para muitas pessoas aqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que realmente vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, vocês vão entender como Deus age, né? Como Ele agiu na minha vida e age na vida de muitos aqui, eu tenho certeza. Eu comecei a estudar piano com 9 anos de idade, né? Porque o meu pai sempre gostou de música clássica, e ele teve 6 filhos. Ele colocou 6 filhos em escola de música. Ele falou, todos os meus filhos vão ser músicos. Né? E eu fui estudar piano, minha irmã estudou piano, um outro irmão meu quis fazer violão e tal, mas todos fizeram música. E quando eu não gostava não, viu, gente? Eu comecei a estudar piano, eu ia por obrigação, porque naquela época a mãe e o pai falavam assim, olha, te matriculei na escola, você vai lá e fazer, a gente ia lá e fazia, ninguém questionava nada. Não era aquele tempo, hoje eu tenho alunos que ficam assim, as mães falam, né? Ai, meu filho, não sei, ele não sabe o que quer, ele não tem certeza do que quer. Então, graças a Deus, eu sou desse tempo que o pai mandou, a gente vai lá e fez, e graças a Deus por isso. Então, quando eu tinha 13, eu comecei a gostar do piano, já fazia uns 3 anos que eu estudava, que eu comecei a estudar assim por vontade própria, né? Não só por obediência aos meus pais. E quando eu tinha 13 anos, uma irmã na igreja falou que Deus estava me separando para ser obreira na casa do Senhor. Ela falou, olha, Deus vai te preparar, Ele está te separando, você vai ter um trabalho na casa de Deus, né? E eu, 13 anos, eu falei, o que eu vou fazer, né? Falei, amém, mas eu ainda com aquela mente de criança, mas eu não esqueci dessa palavra. E depois que eu me formei em piano, eu fui para o municipal, continuei estudando piano, fiz um curso de extensão lá de mais 3 anos, e lá no municipal eu tive a oportunidade de pegar muito bons professores, eu tive aula com a Eda Fiore, que era aluna da Madalena Tagliaferro, eu tive aula com Oswaldo Lacerda. Gente, para mim é o primeiro falar assim, nossa, o Oswaldo Lacerda foi um dos meus professores, fico muito feliz por isso. E depois disso, eu na igreja, tocando piano, um dia eu me deparei com uma ideia arrogante de mim mesma. Eu falei assim, nossa, já estudei muito, já sei muito, para o que a igreja usa, para o que a igreja faz de música, eu já sei muito, não preciso estudar nada. Eu achei, né, que eu estava sobrando em conhecimento para o que a igreja exigia de mim musicalmente. Mal eu sabia que eu não sabia nada, né? Então, é assim, quando a gente pensa que sabe alguma coisa, Deus mostra que você não sabe nada, né? E foi assim que aconteceu comigo. E depois de um tempo, eu comecei, né? Eu tocava para o coro da igreja, vários anos, né? Deixa eu ver, Newton, 36 anos que eu fui para Lapa. Então, há 36 anos atrás, mais ou menos, né? 35 anos atrás, eu comecei a tocar piano para o coro.
E para mim estava ótimo, estava um trabalho cômodo. Passou ali alguns anos, o Senhor começou a me incomodar. Me incomodar assim, eu via o Newton reger, eu via o Gilberto reger, que era uma referência minha também ali no Belém, e eu tinha vontade de fazer a mesma coisa, eu gostava de fazer, eu ficava, mesmo no piano, ligada na regência, tentando acompanhar os movimentos do regente. Era uma coisa que me atraía, mas nunca pensei em fazer. Estava, assim, longe de mim. Eu tinha, assim, um certo pavor de estar à frente de alguma coisa. Eu achava, né, também que eu trabalhava muito melhor nos bastidores ou em segundo plano. Então, foi uma barreira também que eu tive que vencer, estar à frente de alguma coisa, porque, é claro, é mais confortável a gente estar ali trabalhando em segundo plano, né? Mas aí que acontece? Passaram-se os anos e eu comecei a ter pesadelos. Pesadelos não, né? Sonhos, não vou falar de pesadelos, mas eu sonhava que eu estava numa escola de música, que eu estava fazendo prova e que eu não estava pronta para aquela prova. E eu fiquei, assim, intrigada com aquilo. Mas voltar a estudar música, eu já estudei muito, para mim já está bom tudo que eu sei, não tenho que estudar mais. E continuavam esses sonhos, que eu tinha voltado para uma escola de música, e eu comecei a sonhar que eu estava regendo. E eu, quando esses sonhos vinham, eu tentava afastar da minha mente. Oh, não, isso não é para mim, não é comigo. E, paralelamente a isso, algumas pessoas na igreja começaram a chegar até mim e falar, olha, eu vi você regendo, eu tive uma visão, eu vi você... Inclusive, uma irmã que nem era da minha igreja, a gente ainda estava numa congregação da Lapa que era pequena, na Félix Guilhem, e uma irmã visitante chegou lá, me cumprimentou e falou, eu vi você regendo um grupo, mas não era nessa igreja, era uma igreja grande. E eu nem sabia, né, que nós, depois, passaram alguns anos, a gente construiu uma igreja. Hoje a Igreja da Lapa é uma igreja de médio para grande porte, né, uma igreja assim, bem ampla em relação ao que a gente tinha. E essa irmã falou para mim, então eu achei assim, eu reger, imagina, e também em outra igreja que não era essa, muito mais eu imaginar que eu fosse mudar de igreja, né? Falei, será que Deus vai me levar para outro lugar? Não sabia. E passando esse tempo, o Newton começou a falar para mim, Jussara, estou pensando, precisando formar um ajudante para mim, um auxiliar, porque vocês sabem que é difícil a gente levar esses trabalhos sozinhos, né? E eu já ajudava o Newton a fazer alguns ensaios ali no piano, a passar vozes, mas aí ele falou para mim, você já pensou em estudar regência? Eu não podia dizer que não, porque aquilo já estava passando pela minha cabeça, né? Só que era uma coisa que eu fugia. Sinceramente, eu falo para vocês, eu fugia desse pensamento. Eu falei, olha, já pensei. Ele falou, então, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, né? Para a gente preparar aqui um auxiliar. Ele falou, o seu nome está vindo no meu coração, pensa nisso. Eu falei, vou pensar, mas eu falei por falar, e foi. E um amigo meu, Wilson, da orquestra, uma vez ele me chamou e falou, Jussara, abriu inscrição para a turma de regência lá na Inesp, né, que era a ULM, Tom Jobim. Ele falou, vamos lá? Eu falei, não vou. Ele, não, vamos comigo. E ficou aquela coisa, eu falei, olha, eu vou só para te acompanhar. Isso, vamos lá, só para... Você faz um teste, ver como estão seus conhecimentos, se você lembra das coisas e tal. Pelo menos você me acompanha. Eu falei, tá bom, isso, eu vou te acompanhar. Ele falou, então pega aí o link da inscrição, paga a inscrição e vamos lá comigo. Eu falei, tá bom. Irmãos, ele me mandou a inscrição e eu não fiz. Porque estava naquela, eu falei, não fiz. E a inscrição se encerrava na sexta-feira. Aí ele falando comigo no final de semana, e aí, você fez sua inscrição? Eu falei, nossa, Wilson, perdi a inscrição. Fechou, acabou e eu acabei que eu não fiz a inscrição. Ele, nossa, vou ter que ir lá sozinho, não sei o quê. Falei, pois é. E passou. Segunda-feira ele me liga. Jussara, as inscrições não fecharam, eles prorrogaram para hoje. Eu falei, como assim? Não, prorrogaram para hoje, vai lá e faz a inscrição. Isso é um sinal que é para você ir lá fazer comigo.
Aí eu já comecei a ficar com mais temor. Falei, vou fazer. Eu fiz a inscrição e fui para a prova. Só que a inscrição era o seguinte, era para a turma de regência orquestral, nível avançado. Tinha o nível avançado e tinha o nível médio. Eu falei, bom, não vou tentar a Deus, eu vou me inscrever para o nível médio e não vou estudar para essa prova, né? Falei, se tiver que passar, passou, se não passar, não passou e pronto. Mas aí eu fui para essa prova. Gente, esse meu currículozinho já é um testemunho. Então, preste atenção. Eu fui para essa prova para o nível médio, que eu vi o que ia cair na prova, eu falei, não, essas questões eu sei fazer. A do nível avançado eu não sabia. E aí, chegando lá na escola para fazer a prova, o meu amigo Wilson não foi. Eu acho assim, eu creio que ele só foi usado para que eu estivesse lá, né? Porque ele mesmo não foi, ele perdeu a prova e não chegou lá na escola. E quando eu entrei na sala para fazer a prova, era o maestro Roberto Farias, que estava lá, com o Chini. E ele falou, olha, gente, houve algumas mudanças aqui na escola, nós teríamos 2 turmas, né? Teria o nível médio e o nível avançado. Então, como a gente não vai poder mais ter as 2 turmas, nós vamos ficar só com o nível avançado. Então, eu vou dar a prova do avançado para vocês. Aí eu falei, pronto, não é mais para mim, né? Porque eu não fui para fazer a prova do avançado. Mas aí alguma coisa falou assim, você já está aqui? Faz. Eu falei, bom, já estou aqui, eu vou fazer. Mas, irmãos, eu peguei aquela prova, eu não sabia aquelas questões, porque o nível avançado de regência já tinha perguntas sobre Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, já tinha questões sobre instrumentos transpositores. Então, tinham várias questões específicas da regência orquestral que eu nunca tinha visto. Então, eles falaram para a gente assim, olha, essa prova, para você passar, você tem que fazer 25 pontos. Aí eu vi as questões ali e eu fiz 18 pontos. Pelas questões que eu fiz, eu vi que eu tinha feito 18 pontos. Aí eu fui entregar minha prova e falei para os professores que estavam ali na mesa, eu falei, olha, eu não passei. Vocês falaram que eu tinha que fazer 25 pontos, eu já somei as questões que eu fiz e eu fiz 18 pontos. Ele falou, mas como você sabe que você fez 18 pontos? A gente nem corrigiu a prova. Eu falei, olha, o que eu fiz está certo. O que eu não sei fazer, eu não fiz. Então, eu sei que eu fiz 18. Aí ele, não, mas... Eu falei, mas eu quero deixar um protesto aqui registrado. Muita gente veio aqui para essa prova do médio, como eu vim, e chego aqui, eu não pude fazer essa prova do nível médio, né? Eu fiz a do avançado para não perder a viagem. Mas eu achei isso uma falta de respeito de vocês. Vocês praticamente bateram a porta da escola na minha cara, né? E eu que nem queria fazer a prova, estava lá brigando por uma vaga, de repente, assim. Falei, bom, mas tudo bem. Apesar de eu não concordar com o que vocês fizeram, minha prova está aqui, eu resolvi fazer, fiz, muito obrigada e tchau. E fui embora. Aí, na outra semana, a escola me chama para a segunda fase. Gente, tinham 200 pessoas na primeira fase. Eles chamaram 30 para a segunda. Eu falei assim, como que eu estou no meio dessas 30? Eu fiz 18 pontos, eu sabia que eu tinha feito. Aí, tá tudo bem, fui para essa segunda fase e nessa prova já tinha que reger e tinha que tocar piano. Porque para fazer curso de regência você tem que mostrar que sabe tocar piano. Isso aí já para mim não era problema, né? Que eu já era formada em piano e tal. Mas já tinha que reger e tinha que fazer uma entrevista com os professores. E aí, eles foram chamando lá, quem vem? Abri a porta, assim, as 30 pessoas lá, né? E eu fui ficando, sem coragem de ir para a prova. E eu fiquei por último. Falei, agora não tem jeito, né? Só sobrou eu vou ter que ir. Aí eu entrei na sala. Quando eu entrei, um professor falou, você ficou por último? Eu falei, fiquei por último. Ele falou, os últimos serão os primeiros. Aí eu fui lá, fiz a provinha de regência, toquei a música que eles pediram ali para mostrar a proficiência no piano. E aí, na entrevista, o professor Roberto falou para mim, então, você sabe o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu sabia que eu não tinha passado na primeira fase.
Ele falou, pois é, você realmente fez 18 pontos, do jeito que você falou. E você nem entrou na escola e já está mudando as regras. Porque eu fui na secretaria acadêmica, baixei a nota de corte para 18 só para você estar aqui hoje. Aí eu falei, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Né? A pessoa não me conhece, resolve baixar a nota de corte, porque ele sentiu de baixar da conversa que eu estava ali, que ele falou que queria que eu estivesse ali, que ele queria conversar comigo de novo, então ele baixou a nota para 18 para eu estar ali de novo e ele conversar comigo. Aí ele me deu alguns conselhos, e ele falou que a escola estaria aberta se eu quisesse participar e tal. Eu falei, agora eu entendi. Fiquei agradecida, né, por ele ter baixado a nota de corte, que eu acho que isso não existe em lugar nenhum. Ele falou, inclusive, por sua causa, outras pessoas estão aqui, né, que também foram até 18 pontos. E aí eu falei, ele só me chamou aqui para me dar uma palavra de consolo, para me dar um incentivo e tal, né, por causa da bronca que eu tinha dado na primeira prova. Aí eu agradeci tudo e fui embora. Na semana seguinte, eles me chamaram para fazer matrícula. Falei, como assim? 6 vagas. Dos 30 que foram para a segunda fase, aí me chamaram para fazer a matrícula. Aí eu falei assim, mas como pode? Eu não tinha estudado, eu não tinha nota mínima, né? Mas antes de ir para lá, eu falei, Senhor, não estou entendendo esse negócio. Eu falei, se o Senhor realmente quiser que eu entre, que eu faça esse curso, eu vou entrar mesmo que seja por baixo da porta. O Senhor vai dar um jeito de fazer eu entrar, porque eu não vou... Foi a prova que eu fiz, né? Eu falei, eu não vou me preparar, eu não vou estudar, não vou fazer nada. E se o Senhor quiser que eu estude, eu vou entrar. E foi dessa forma que eu entrei. Então, quer dizer, Deus abriu uma porta onde não tinha porta. Eu entrei, mesmo sem ter tido a nota dessa prova de admissão ali. E eu comecei a entender que Deus estava realmente nesse negócio e que eu teria que fazer esse curso, então eu entrei por obediência. Irmãos, nessa época, agora que vem uma parte importante da minha vida, que inclusive tinha uma questão aqui, uma das perguntas que eu recebi é se Deus já realizou algum milagre na sua vida através desse trabalho. Então já começou aí. O primeiro e maior milagre que eu recebi na minha vida. Meu filho tinha autismo e eu tinha certo, era um trabalho, era um tempo para cuidar dele ali, problemas com escola, com terapia, com fono, com várias questões. E os terapeutas tinham dito para mim, para eu estudar psicologia, porque eu tinha que ajudar o Léo e eles falaram, olha, você vai ter que ser a pessoa mais informada sobre a situação do seu filho para que você possa ajudar bem ele pela vida toda, né? Porque esse problema é vitalício. E, inclusive, numa associação Amigos do Autista, que eu levava ele também, o prognóstico que eles me deram, né? Olha, para uma mãe ouvir isso, os profissionais lá disseram para mim assim, olha, quando o seu filho fizer 18 anos, a gente faz um encaminhamento aqui para você entrar com uma solicitação de aposentadoria por invalidez para ele. Porque eles falaram, ele não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir trabalhar, então você vai poder usar esse artifício aqui e pedir a aposentadoria dele. Então, esse era o quadro que eu estava quando eu fui fazer essa prova. E a minha briga com Deus era essa. Eu falei, Senhor, como que eu vou estudar regência e psicologia? Não dá, não cabe no meu mundo fazer 2 cursos ao mesmo tempo, porque eu sabia que precisaria de uma dedicação e o meu foco era o meu filho, né? Quando aconteceu tudo isso na prova, que eu entendi realmente que Deus estava nesse negócio, ele estava exigindo de mim, né? Ele me colocou na escola. Então eu falei, não, ele quer que eu faça. Não posso desobedecer. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir fazer regência e psicologia. Então, eu não vou fazer psicologia por enquanto, né? Eu vou fazer o que o senhor está pedindo de mim. Mas eu te peço que o senhor me ajude a cuidar do meu filho. E o Senhor falou no meu coração, eu ouvi, sabe, não sei se Deus já falou com vocês assim, e você não vê ninguém em volta,
e uma voz entra no seu ouvido e vai para o seu coração. E a voz me disse assim: cuida das minhas coisas, que eu cuido do seu filho. Então, com essa palavra, eu fui e comecei a estudar regência. Irmãos, eu tinha 4 meses de aula só 4 meses de aula. O curso era de 6 anos. No 4º mês de aula, eu havia percebido que o Léo estava melhorando, que ele já deixava a gente abraçado, que eram coisas assim mais complicadas antes, né? Ele estava mais calmo e tal, e foi melhorando, até que nesse 4º mês de aula, a terapeuta dele me chamou e falou: olha, repeti todos os testes com seu filho, não achei mais nada. Não me pergunte o que aconteceu. Você é evangélica? Então agradeça a Deus porque você recebeu agora um milagre. Seu filho não tem mais nenhum traço de autismo. Ele está curado. Então, eu fiquei com um temor tão grande por esse trabalho, desde então, né? Desde esse início, que era 4 meses de aula, porque eu senti que eu tinha um trabalho para fazer para Deus, mas eu já tinha recebido adiantado. Entendeu? Eu já tinha recebido o meu salário, eu recebi a cura do meu filho. Eu podia trabalhar a vida inteira, gente, que eu não conseguiria pagar isso, né? Então, isso para mim foi uma coisa marcante, foi uma coisa grandiosa, e eu não esqueço disso dia nenhum. Às vezes está difícil, às vezes eu falo assim, sabe, tem dias que você quer entregar, que você fala assim, nossa, gente, o que eu estou fazendo aqui? Será que isso é para mim? Né? Aí eu me lembro desse dia, eu falo, não, eu já recebi. Então, eu sei que eu tive essa prova de fé, irmãos. Eu ganhei esse presente por obediência. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente pode não concordar muito, que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Se Deus falou com você, não questiona, obedece. Então, aí, essa foi aí a... Jussara, Oi? qual é o tema da nossa hoje que você propôs a gente conversar? O tema que eu propus foi profissão ou ministério? Pois é, eu acho que está respondido a importância que tem a posição que nós temos na igreja, é o ministério, está nas mãos de Deus. Quando não for isso, querido, vai por aquele outro caminho e nada disso acontece. Continue, é por aí. É verdade. Glória a Deus. Então, aí, mas olha só como as coisas acontecem, Gilberto. Você estava falando, né, sobre isso. Eu fiz isso, eu entrei nessa atividade por obediência, tenho essa visão ministerial de que o mais importante para mim é o trabalho da igreja, eu deixo qualquer coisa na minha vida secular para manter essa prioridade, porque eu pus como uma prioridade diante de Deus, eu entendi que a gente tem que abrir mão de algumas coisas aqui, porque a gente trabalha aqui para a igreja invisível, a gente trabalha aqui para a obra de Deus, e o nosso ganho está lá em cima. Então, às vezes, você não precisa ficar correndo para ganhar uma vida boa aqui embaixo, né? O nosso salário, Deus está cuidando de você a cada dia, e o que você vai ganhar mesmo está lá no céu. A gente não tem mais nada aqui na Terra. Então, através desse curso, o que aconteceu? Eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. Primeira foi eu ter o professor, né, o maestro Roberto Farias, que também era crente, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a minha igreja. Então, eu me senti também, assim, em casa, né, com um maestro irmão que me ajudou muito, que me ensinou muito. Depois ele saiu das aulas, porque ele pegou uma orquestra na Argentina para reger, e eu fiz aula, eu prossegui aulas com o Abel Rocha, né? E então eu
também nessa época eu fui ser pianista. Não, antes disso, eu fui ser pianista do maestro Elias Moreira, que já palestrou aqui com a gente, né? Dos meninos cantores. Ele tinha uma escola canto coral de São Paulo e trabalha com o método Kodály, que ele falou aí. E eu também pude trabalhei 3 anos com ele, sendo pianista do coro dele, e que também, assim, são oportunidades que Deus vai abrindo. Aí foi já uma profissão. Depois, eu passei num concurso ali da Santa Marcelina, eu trabalho como professora de música na Associação Santa Marcelina, então Deus também me deu uma profissão. Eu tenho um trabalho secular com música e eu tenho o meu ministério dentro da igreja, certo? Então, o que eu acho interessante é como Deus exige, Ele quer, às vezes a gente entrega qualquer coisa, né? A gente acha que o nosso trabalho está bom, mas Ele quer da gente o melhor, e Ele merece uma excelência. Então, que vocês possam ser profissionais, mas para ser profissionais no seu trabalho lá fora, mas trazer esse profissionalismo, esse conhecimento para o ministério, para a obra, para a casa do Senhor, né? Que é a minha prioridade. Então, tudo que eu aprendo lá fora, de todos os cursos que eu faço, eu vejo assim como oportunidades de Deus para eu poder tá usando ali na igreja, no ministério. Então, eu tive todo mês de férias, já há 12 anos, eu faço cursos nos meses de janeiro e nos meses de julho. Então, eu já fiz cursos do Dalcroze, eu fiz curso do Kodály, eu fiz curso do Instituto Passo, eu fiz cursos de regência coral e técnica vocal para coro na Unesp, eu fiz com o Vitor Gabriel, com o Fábio Miguel, fiz aula de canto com a Marta Dalila, que é uma corista do Teatro Municipal. Então, e tudo que eu fazia era pensando no trabalho da igreja, né? Então, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, não foi pensando numa carreira profissional, foi pensando no ministério. Mas aí eu coloquei a prioridade no ministério e Deus permitiu que eu também tivesse esse trabalho profissional secularmente. Entende? Então, olha como Deus é maravilhoso, né? Ele cuidou de todos os lados ali para mim. E um presente também que eu sinto que Deus me deu foi que eu já tive 3 cursos, né? Masterclass aqui no Brasil mesmo, porque eu não saí do Brasil. Eu falei, eu sou um grãozinho, né? Eu não sou essas pessoas que têm essa experiência internacional, que foram estudar na França, que foram reger na Sorbonne. Não, eu estou aqui bonitinha, pequenininha no meu quadradinho. Mas Deus trouxe para mim o Jorge Stelluto, que é um professor de regência da Juilliard School de Nova York. Aí eu falei, quando que eu ia para Nova York, passar na frente da escola e entrar lá para fazer alguma coisa? Nunca, né? Mas ele veio até mim. Deus proporcionou isso para mim. E eu já tive 3 cursos com ele nesse período, e foi maravilhoso, foi muito bom. E o gostoso de você participar de cursos com outros maestros, com outros professores, é você ver que as coisas parece que vão entrando, tá de acordo com aquilo que você aprendeu com o seu professor. Então, ninguém me mostrou uma coisa assim muito diferente do que eu aprendi com o maestro Roberto Farias. Estava tudo ali em cima. Inclusive, eu acho engraçado, eu não estou falando isso para minha vaidade, não. Mas quando eu tive que reger para o Jorge Stelluto, né, tinha uma orquestra para a gente fazer o curso, e a gente estava regendo ali, eu estava... Inclusive, alguns músicos da orquestra eram da Juilliard também. Aí, quando eu terminei de fazer a minha regência, ele chegou ali do meu lado para fazer o comentário, né? Porque sempre tinha os comentários, olha, toma cuidado com isso, você não fez aquilo, você esqueceu daquilo ali. Falei, meu Deus, o que ele vai falar para mim agora? Ele falou, olha, eu preciso pedir para você tomar cuidado com uma coisa, seu cabelo. Não rege com o cabelo solto, porque os músicos precisam te ver. Quando você for reger, procura prender o cabelo aqui, deixa o seu rosto mais à mostra. Só isso. O resto está tudo bom. Eu falei, meu Deus.
Falei, que maravilha. A única correção que ele tinha era para eu arrumar o meu cabelo. Eu falei, nossa, que coisa, né? Então, eu sou muito grata a Deus por essa trajetória e é como eu falo, eu continuo fazendo cursos, tá? Eu fiz curso de canto gospel, de regência gospel, então, mas tudo pensando o que eu vou usar, como eu vou usar na igreja, né? E eu vou planejando atividades agora, a gente está num momento aí de pandemia, eu estou falando demais, né, gente? Eu estou vendo que eu estou falando direto assim, ó, mas... Então, nesse momento de pandemia, no nosso coro, a gente teve que fazer uns ensaios mais apertados, mais curtos. Mas o que a gente estava fazendo antes disso, né? Antes de parar? Eu já tinha planejado uma linha, porque quando você trabalha profissionalmente fora, você aprende, você tem um coro fora para cuidar. Você tem que ter um planejamento, você tem um cronograma, você tem um período que você tem que preparar aquelas músicas, e naquele período aquelas músicas têm que estar prontas, você vai para uma apresentação. Então, eu procurei levar essa organização para o meu coro, de separar as músicas que eu... Por exemplo, num semestre, a gente vai passar essas músicas mais conhecidas para o culto, mas eu quero, nesse semestre, colocar tantas músicas novas, como eu vou dividir o ensaio, né? Passar um pouco de música um pouco mais simples para cantar no culto e repertório novo. Então, assim, colocar meta, colocar objetivo, colocar cronograma, né? Isso foi uma coisa que eu trouxe do profissional para o trabalho de dentro da igreja. E a gente estava fazendo, né, antes da pandemia, a gente tinha um ensaio durante a semana, que é um ensaio separado assim, não tem tanto aquele compromisso de preparar o repertório para o culto. Então, o que a gente estava fazendo nesse dia? Percepção musical. Eu estava fazendo muito isso com coro e eu deixo isso como até um conselho para vocês, porque funcionou muito bem com a gente. O que é? Nesse dia, então, que era quinta-feira à noite, a gente fazia técnica vocal, mas eu começava o ensaio fazendo rítmica corporal, passando bolinha, fazendo exercícios de coordenação motora, todos os exercícios musicais que a gente vai aprendendo aí. Eu também fiz curso com barbatuques, eu fiz curso com palavra cantada, então a gente aprende muita coisa, né? São muitos elementos técnicos, né? Que envolve aí o fazer musical. E, por exemplo, o que eu falei para vocês que eu fiz o Dalcroze, é um método de ensino que é muito corpo. Você tem que ter um corpo musical para poder fazer música. Então, se você não se solta, se você não consegue ter uma boa relação com o seu corpo, o seu som vai sair mais duro. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa tocando violino assim, um aluno tocando violino assim. Então, o método Dalcroze faz o quê? Que você tem vários exercícios corporais para que você possa passar aquela leveza, aquela musicalidade do seu corpo para o seu instrumento. E eu comecei a experimentar esses exercícios que eu fazia na escola, lá no meu coro. Então, a gente começou a fazer esse trabalho corporal. Eu até falei para o pessoal, gente, isso aqui não vai virar dança de salão, não. É só rítmica corporal. Então, cantar marcando passo para a direita, para a esquerda, passo para frente, passo para trás, fazer rítmica, né? Por exemplo, se você faz uma rítmica corporal assim, peito, estrala, bate, peito, estrala, peito, bate. É um simples, né, que a gente faz. Mas você trabalhar esse exercício e depois tentar que as pessoas façam essa rítmica cantando junto, ó. Da linda pátria estou, bem longe, cansada estou, né? Então, isso vai desenvolvendo uma musicalidade no corpo, vai dando ritmo, né? E as pessoas vão ficando mais síncronas. E a gente estava fazendo esse trabalho nos ensaios da semana, né? Então, eu fazia isso, e aí eu falava assim, olha, gente, já brincamos bastante, agora vamos pegar a partitura. Quando a gente pegava a partitura para passar o hino, 15 minutos o hino saía, assim, ó, puf. É impressionante como o fazer musical é rápido. Então, a gente percebe o quê? Que esses exercícios não são uma perda de tempo. Muito pelo contrário, você tem um ganho muito grande, tanto de velocidade, né, do trabalho, que as pessoas assimilam com uma velocidade maior, quanto da qualidade.
né? Então, tudo isso eu vejo como presente de Deus para mim, porque ele falou lá atrás, você vai? Eu falei, Senhor, se Cristo comigo vai, eu irei, né? Então, eu falei, se o Senhor vai comigo, é o Senhor que vai me capacitar, porque eu não tenho nada. E aquela história que eu falei lá atrás, que eu achava que estava sobrando meu conhecimento para a igreja, eu vi que hoje, eu falo para os meus alunos, quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada, né? E hoje, quando eu vejo outras pessoas falando alguma coisa, eu falo, gente, não sei nada, preciso fazer mais coisa, preciso melhorar, preciso crescer, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu hoje não sou a mesma do ano passado, que já não era a mesma do ano retrasado. Eu procuro estar sempre em movimento, eu procuro estar sempre aprendendo alguma coisa e passando coisas novas para os meus alunos. Lá na Lapa, eu inclusive cuidei, não sei se o Gilberto lembra, eu fui, antes disso, antes de entrar nessa escola de regência, eu fui diretora, como professora de piano lá na escola do Belém, na Jan Sorren, eu fui diretora da escola lá por 2 anos também, né? Verdade. Jussara, Oi. todo esse trabalho e essa dinâmica de trabalho, você fez isso com o coral da Assembleia de Deus, na Lapa. Na Lapa, isso. E que faixa etária você utilizou essas atividades dinâmicas de ritmos e então, o coro era o coro principal, era adolescente? É o coro era principal. jovem? É o coro principal. A gente tem de 18 a bolinhas, né, a idade. É de 18 anos para cima. Tenho irmãos aí de 60 anos, de 70 anos, fazendo essas rítmicas também. E você sentia alguma resistência quanto a esse tipo de atividade? Resistência, não. Eu acho até que eles gostaram bastante. Foi, assim, bem recebido. O que a gente vê, assim, que pessoas têm mais dificuldades que outras. Então, você tem que administrar bem, você tem que dar sempre uma opção de uma dinâmica um pouco mais simples para que essas pessoas não se sintam excluídas. Né? Falar assim, eu não consigo fazer nada disso, não vou mais, não quero me expor. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? É muito importante, né? Porque você tem que ter essa sensibilidade de saber como tratar com essa faixa etária, com a diferença de idades. Mas é muito interessante. Eu tenho certeza de que Deus nos dá sabedoria para aplicarmos essas coisas quando o nosso coração está voltado que é para Ele e o resultado é um louvor mais aprimorado e mais agradável ao ouvinte e a Deus, porque o Senhor se agrada com tudo aquilo que fazemos com excelência. Sim, e nós temos que ter em mente, eu falo assim, eu respeito muito a hierarquia, eu aprendi isso com o meu líder, com o Newton, que a gente sempre tem que manter e respeitar a hierarquia eclesiástica ali, né, da igreja. Então, o Newton é o meu líder ali, o maior respeito por ele, eu estou ali debaixo da batuta dele também, né, sempre. Mesmo que ele mude de igreja, que ele fala, agora o respeito é o mesmo, né, como líder, o reconhecimento do líder. E só que você tem que sempre ter, eu tenho em vista que eu não trabalho para o Newton, eu não trabalho para o pastor da minha igreja, eu não trabalho para a minha igreja, eu não trabalho para o meu coro. Meu trabalho é para Deus, entendeu? Meu patrão é Deus. Então, é com ele que eu resolvo as coisas, é para ele que eu entrego o meu trabalho, né? E é ele que me dá a paga do meu trabalho, né? Então, voltando ao tema que eu tinha escolhido, né? Então, com isso, o que acontece? Falando também, né, essa ponte entre profissão e ministério. Eu fui convidada pela minha professora, né, a Marta Dalila, a assumir o madrigal da Catedral Presbiteriana, ali da Consolação. Quem conhece sabe que é uma igreja também de expressão, é uma igreja de um certo renome, até no meio musical. Tanto é que ela recebeu um órgão de tubos, né?
que veio e está lindo. Então, tem concertos que são feitos nessa igreja com esse órgão de tubos, está maravilhoso ali. Então, mas ela falou para mim assim, Jussara, eu vou te encaminhar lá. Eles pediram para eu, que ela tinha um livre acesso, né, musicalmente falando, né, que ela também, assim, lá nas presbiterianas. E ela falou, olha, pediram para eu arrumar um maestro para estar ali. E eu escolhi você, então eu vou encaminhar você ali, o trabalho é esse, você vai lá tal dia, você ensaia o madrigal, você rege no culto, papapá. E quantos anos faz isso? Deixa eu ver. Gente, isso tem uns 10 anos. E na época, 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, ela falou para mim, olha, e o salário lá é R$4.500, tá bom para você? Eu falei, para ensaiar o madrigal e reger no coro, R$4.500? Eu falei, poxa, tá bom. Você vai? Aí eu falei, não vou, professora. Ela falou, mas por que você não vai? Eu falei, porque vai conflitar com os trabalhos da minha igreja. Se eu pudesse, se fossem outros dias da semana, e eu pudesse levar as duas coisas, gente, eu aceitaria com o maior prazer. Eu não vejo problema nenhum em receber por trabalho na igreja. Mas ia me tirar do meu objetivo, da minha meta, de onde Deus tinha me colocado e me confiado um trabalho. Então, eu recusei. Eu tive que recusar. Aí ela falou para mim, mas você vai recusar? Quanto você está ganhando na sua igreja? Eu falei, professora, o que eu estou ganhando, vocês não poderiam pagar. Verdade. Então são essas coisas que... Jussara, esse é o maior segredo na vida de um cristão no nosso ministério. Eu sempre falei a respeito disso. A minha prioridade, ao longo de todos os anos, eu fiquei na frente do Belém quase 30 anos, e no teatro também. Então, a minha agenda era a igreja, depois os trabalhos. Então, quando alguém me convidava para gravação ou para trabalhos extras, eu falava, deixa eu olhar a minha agenda. E Deus sabe com que intensidade você trata isso. Aí mora o segredo. É verdade. Uma coisa é dizer assim, eu não fui, o outro é dizer assim, poderia ter ido. Então, esse é o segredo, a agenda que temos com Deus. Por isso vem o sucesso diante dele. Então, e na nossa igreja a gente cuida da formação de outras pessoas, né? Nós temos uma escola de música na igreja, que é a maneira também que a gente encontrou, como tinha no Belém. Eu parei de dar aula lá na sede no Belém, e a gente abriu um núcleo da Jansorren na Lapa. E eu continuei cuidando da escola de música na Lapa, né? E é lógico, as principais aulas, a maioria das aulas ocorrem no sábado de manhã, né? A gente tem aula de regência, de técnica vocal, de violino, de bateria, de trompete. Bom, então, e aí a professora Beatriz Águida, que é professora de coro, né? Professora de regência coral lá na EMESP, ela me liga e fala assim, Jussara, eu queria que você viesse ser a minha pianista aqui na escola. Eu falei, nossa, que legal, né? Ser funcionária da EMESP é uma coisa legal para o currículo. Ela falou, então eu preciso de você aqui, não sei o que lá, os nossos ensaios são no sábado de manhã. Falei, poxa vida, não posso ir. Por que você não pode? Eu cuido da escola de música da igreja. Eu podia ter aceitado esse trabalho, mas quem ia cuidar da escola? Eu ia ter que arrumar alguém, e se não desse, e se o negócio desandasse, e se tudo parasse? Eu ia me sentir culpada. Quer dizer, era uma responsabilidade muito grande. Então, eu zelo muito pelos compromissos com a igreja, entendeu? Então, eu não pude trocar, a gente não pode fazer essa troca. Falar, não, mas eu vou lá melhorar para o meu currículo, dinheiro a mais, mas você vai estar deixando de fazer um trabalho que você já está fazendo na igreja. Então, eu tenho muito temor com isso, aí eu recusei também, né? E
Bom, outras coisas aqui que a gente vai fazendo na igreja, que, por exemplo, me perguntaram, né, eu estava vendo já algumas perguntas aqui, o que fazer para integrar os grupos. Na nossa igreja, a gente está fazendo uma coisa bacana, né, nos últimos anos já também, que é integrar os grupos, né, no musical de Natal. Então, no Natal, a gente tem uma apresentação que reúne todos os grupos, adolescentes, crianças, mocidade, as irmãs do ciclo de oração, o coral e a orquestra. E a gente está sempre buscando fazer integração entre os grupos da igreja, né? Inclusive, que me fizeram uma pergunta também sobre inclusão, né? Que eu fiz um curso também com mais diferença para música para pessoas com necessidades especiais, né? Então, bom, paralelo a isso aqui, terminar o assunto da igreja, a gente, inclusive, fez um ano a cantata que nós incluímos o grupo de surdos mudos da igreja. Então, a gente ensaiou com eles algumas músicas e eles fizeram libras na frente do coro. Então, o coral cantando, o grupo de libras na frente, fazendo a letra da música ali, né? E isso foi muito gratificante, foi muito bacana, né? E eu acho importante a gente estar incluindo, estar prestando atenção nessas necessidades que ocorrem na igreja e pensando em estudar música, qual é a melhor idade? É sempre a primeira infância, né? A criança. Porque quando você coloca uma criança para estudar música, você está dando ganhos para ela, a neuroplasticidade dela vai ter um desenvolvimento perene, quer dizer, ela vai estar ganhando alguma coisa ali, esse ganho é garantido para o resto da vida, né? Então, em qualquer idade que você tiver, você pode começar a estudar música, você vai ter muitos benefícios. Tem gente que não gosta, né, de falar do lado terapêutico da música, mas vários estudos comprovam isso. Você vai estar mais protegido contra Parkinson, Alzheimer, porque você está ativando, você está trabalhando neurônios. A gente tem algumas fases da vida que no cérebro ocorre uma poda neural, né? Então, é assim, aqueles neurônios que você não está usando, o cérebro já dá uma cortada ali, já vai limpando. E a música faz isso, ela vai ativando esses neurônios, você vai ter uma atividade cerebral mais ativa, não só para fazer música, é a música que desenvolve isso, mas esse seu ganho você vai usar para raciocínio lógico, para memória, para coordenação motora, para matemática, para inglês, para seja qual for a sua profissão. Então, eu sempre falo para os pais da igreja, né? Põe seu filho para estudar música, mesmo que ele não queira ser um músico, se ele quiser, ele vai ser um advogado melhor, um médico melhor, um engenheiro melhor, estudando música. Então, eu tenho uma grande bandeira aí como professora, eu sempre fico correndo atrás das pessoas, né? Para estudarem música, fico instigando, fico promovendo. E trabalhar com criança, eu vejo na igreja uma coisa complicada. O seu primeiro investimento, e um investimento forte tem que ser feito lá no departamento infantil. Então, por exemplo, às vezes a gente faz na Lapa, eu pego um instrumento de cada da orquestra e falo, vamos lá tocar na escola dominical, na salinha das crianças, para as crianças verem o violino tocar, para as crianças verem o cello, verem a flauta, para eles se interessarem a começar a estudar, né? Não adianta você ficar esperando as pessoas virem a você, você tem que sair oferecendo o seu produto, entendeu? Então, você tem que ter uma visão, assim, de plantar, de instigar, de correr atrás, porque tem muita gente hoje não querendo mais fazer música na igreja, né? Porque dá trabalho. Agora, o que está acontecendo? Me fizeram uma pergunta aí sobre os worshipeiros, né? Tem muitas igrejas fazendo só worship, que é a música de adoração, né? Mas tem muita igreja fazendo isso, não é porque ele foi tocado pelo Espírito Santo, que eu acredito sim que tenha um trabalho sério com isso, mas a maioria das igrejas está fazendo esse movimento porque é mais fácil. Você põe uma banda ali, uma guitarra, um violão, né, um contrabaixo, um teclado, uma bateria, pronto, você já resolveu todo o trabalho musical da igreja. Quantas igrejas hoje têm orquestra?
Então, as igrejas que estão implantando esse modelo não estão tendo mais esses departamentos de louvor, de adolescentes, de coro, né, de orquestra na igreja. Quando eles querem fazer uma cantata, eles saem procurando músicos e pagam cachê, porque a igreja deles não tem nada, né? Então, eu vejo isso assim com uma certa atenção, com um cuidado. Não é preconceito, eu não estou dizendo que seja errado, mas eu sei que muita gente está fazendo isso porque é um caminho mais fácil só, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso na igreja também, né? Eu acho que Deus merece o nosso melhor, né? E Ele é santo, Ele continua sendo santo. Então, a Bíblia não fala, coloca a sua melhor roupa e vai para a igreja. E a minha irmã está indo numa igreja que ela falou assim, e agora eu estou tão feliz nessa igreja porque eu não preciso mais me arrumar para ir para a igreja. Do jeito que eu estou, eu posso ir. Se eu tiver de bermuda e chinelo, eu vou. Eu falei, você acha isso bonito? Eu não acho isso bonito. Eu ainda gosto de falar assim, estou indo para a casa do Senhor, eu vou me arrumar, eu vou ter um lugar especial, santo. Olha como os sacerdotes precisavam se arrumar para entrar no Santo dos Santos, né? Se você for para um casamento, você vai arrumado. Se você tiver que falar diante de um juiz num tribunal, você vai arrumado. Agora, você vai de qualquer jeito para a igreja? Não, gente. Então, eu continuo com essa visão de que Deus é santo. Nós temos liberdade do Espírito Santo, nós devemos ter essa liberdade, certo? Mas tem momentos para tudo, né? E a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Tem uma outra questão aqui que me perguntaram sobre ser maestrina, ser maestro. Isso é uma coisa... Hoje em dia tem mais mulheres se apresentando, né, ou exercendo essa função, mas é uma questão histórico-social, do mesmo jeito que tem mais mulheres alcançando cargos de chefia hoje nas empresas, né? É a mesma coisa, na música não é diferente. Eu não tive nenhum preconceito. A única dificuldade que eu tenho, às vezes, como maestrina, fala assim, por ser mulher, qual é a dificuldade que você tem para realizar essa função? Às vezes, esquecer de colocar um calçado confortável. Às vezes, eu vou na igreja com um salto desse tamanho e tem que ficar muito tempo ali, você perde um pouco o equilíbrio, ou a perna começa a dar cãibra. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas. Gente, tirando isso, nada de diferente. Tenho respeito de todos, né? Eu tive que aprender, foi uma coisa difícil, eu aprender a impor a minha presença ali, né? E eu acho assim, o respeito não é uma coisa que você impõe, é uma coisa que você ganha, né? Você conquista. Então, você não pode chegar lá com empáfia, né? É assim, eu sou a menor, não é? A Bíblia não diz que aquele que quer servir, que seja o menor dentre eles? Então, quando eu estou ali na frente da orquestra, eu estou na frente do meu coro, eu me considero a menor de todos, né? Eu estou servindo a eles. Então, eu acho assim, a gente conquista o respeito do grupo. E a questão de ser maestrina, a palavra, né? Tem algumas mulheres também que acham que maestrina é pejorativo, e elas querem ser chamadas de maestro, porque o termo maestra não existe, né? Então, só tem maestrina e maestro. Então, algumas mulheres eu já vi que querem chamar, assim, a maestro Luciane, né? Eu acho mais feio, gente. Então, qual é o problema? O feminino de maestro é maestrina e tudo bem, não vou me sentir menor por causa disso, tá bom? Então, é uma questão só de português, né? Com essa briga que o pessoal está aí para legitimar gênero, de todo mundo quer colocar as professores, professoras, irmãos, irmãs, não tenho problema nenhum com isso, né? Isso nem está na regra da língua portuguesa, então, sem problemas, né? E agora, sobre ministro de música, o que o ministro de música faz na igreja? Ele deve organizar todo o departamento musical da igreja. Então, eu acho sim que o ministro de música deveria ter um salário da igreja, eu acho justo. Tinha um curso aqui, foi um curso que o Newton fez, né, de música sacra no Colégio Batista, se não me engano, né, que já saía de lá com um título de ministro de música. E o que o ministro de música faria? Ele seria
um representante do pastor para organizar todos os departamentos, né? Ele estaria conversando com desde o infantil, orquestra, coro, adolescentes, ele estaria ali organizando, né, o serviço musical da igreja, planejando atividades, festas, escalas. Então, eu sinto falta disso na nossa igreja, né? Eu sinto falta. Nesse caso, eu acho, sim, que ele mereça ter um salário, porque é um trabalho. Por que eu estou falando isso, gente? Não é um salário assim que a pessoa vai entrar na igreja para ganhar dinheiro, porque, inclusive, uma vez eu fui numa igreja batista e a pianista estava lá tocando, eu sentei do lado dela, né, que eu fui lá tocar também, e ela me perguntando em que igreja que eu tocava, quanto que eu ganhava. Eu falei, não, eu não ganho nada, meu trabalho é voluntário. Ela falou, não, aqui eu recebo, meu salário é R$2.500 por mês para tocar piano na igreja. Ela falou, mas para mim tá pouco, eu vou procurar uma igreja que pague mais. Então, olha o perigo que tá a coisa, né? A sua igreja virou uma empresa e você vai onde te pagam mais, então você já está saindo, você está fazendo as coisas por si mesmo, né? Você já deixou de seguir a orientação de Deus, e o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. Tá? Uma vez eu fiquei triste no coral, aconteceu uma coisa ali, um incidente e tal, que me deixou muito chateada. Eu falei com meu marido, eu vou sair do coral e da orquestra, não vou mais. Isso antes de eu ser regente, né? Aí uma irmã saiu lá do fundo da igreja, veio, parou do lado do piano e falou assim, ô irmã, você sabia que quando você toca piano, Deus te usa? Aí eu falei, amém, irmã. Né? E eu pensando, né? Hoje foi o último dia que eu toquei, que eu tô indo embora. Aí ela falou, então, eu vim aqui te falar uma coisa, ó, Deus manda te falar para você não sair por conta própria, porque foi Ele que te colocou aí. Então, quando Ele coloca, é Ele que tira. Então, você espera Ele falar quando você pode sair, tá? Amém, irmã? E foi embora. Falei, ó, pá e pá, né? E como é bom Deus ir falando com a gente, Ele vai segurando a gente ali e a gente vai aprendendo, né? Outro dia teve alguma coisa que aconteceu que eu fiquei triste? Sim, essa questão de respeito. Às vezes eu ponho uma música no coral que nem todo mundo quer fazer. Essa música não, né? E papapá, falei, gente, nós vamos fazer essa música hoje. E você tem que ter aquela autoridade. Às vezes eu cedo. Às vezes eu falo assim, não, vamos trocar a música. Que música que vocês querem fazer? Essa? Vamos escolher outra. Aí a gente abre. Mas quando você abre muito, você perde o controle, porque nem todos pensam igual, né? Então, dá confusão. Então, aí você tem que bater o martelo e falar, vai ser essa e pronto. E nesse dia eu falei isso. Falei, vai ser essa e pronto. E muita gente torceu o nariz e não queria fazer. Aí eu falei com eles, gente, Deus vai usar vocês através desse hino, através dessa palavra. E a gente foi. Quando a gente cantou, eu estava assim, antes da gente cantar, eu estava assim no meu coração, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O Senhor está recebendo o que eu estou fazendo? Porque parece que não está dando certo, parece que as pessoas não estão aceitando. O que está acontecendo, né? Aí o pastor chamou lá, agora vamos ouvir o coral cantou. Irmãos, foi uma coisa quando o coral cantou aquele, não sei se tem alguém aqui que vai lembrar desse dia. A gente acabou de cantar, o pastor falou, irmã Jussara, não senta não, canta de novo. A igreja fica de pé e repete o hino. E a gente começou o hino de novo, né? Porque era o hino que estava na mensagem do pastor e foi uma coisa, e Deus visitou a igreja. Então, é assim, Deus tem esse cuidado com a gente. Ele vê que a gente ficou triste, mas depois ele vem com um bálsamo, ele te consola, ele te alegra, né? E como é maravilhoso, gente. Não tem lugar melhor para estar do que debaixo da vontade de Deus. Jussara, você comentou agora uma das coisas principais e segredos que temos com Deus: diálogo com Ele. A bênção do Senhor, nós que somos regentes, não está na hora que você está lá na igreja, não. É quando você está em casa orando, Senhor, coloque o repertório. Qual o hino, Senhor? Então, esse segredo, esse diálogo que nós temos com Deus é a riqueza. É aí o segredo, é ter amizade com Ele e falar, Senhor, meu maestro, como que faz? É isso. É isso.
Então, e uma coisa que eu queria completar para vocês, essa coisa da gente ir atrás do conhecimento musical, eu vou muito, né? Mas eu aprendi, estando à frente de um grupo, que é diferente de você estar lá em segundo plano, que você se torna um pastorzinho de uma igrejinha. Então, o trabalho mais difícil que você tem na frente de um grupo não é o musical, é o de administrar pessoas. Esse trabalho é o mais complicadinho que a gente tem. Então, o que eu fiz? Esse ano, eu entrei em 2 cursos de teologia. Um que era o Teologia da Música, que tem lá no Belém, e eu entrei num curso de teologia da Metodista, na Faculdade Teológica porque eu senti uma necessidade muito grande de ter uma formação maior bíblica para poder entregar melhor o que Deus quer de mim como líder de um grupo, não só de música, né? Mas eu estou ali gerenciando pessoas, né? E pessoas que têm necessidades. Nós temos que entender que eles são todos voluntários, que às vezes eles chegam do ensaio cansados, às vezes eles tiveram um problema sério, e eles chegam no ensaio e você começa a dar bronca. Não. Então, assim, eu procuro tratar meu grupo com o maior carinho, porque eles estão ali com o coração voluntário, né? Então, eu não sou patrão de ninguém lá para ficar exigindo o resultado. Eu trabalho por um resultado, mas a gente tem que aprender a administrar as pessoas, né? Ter muito respeito. Jussara, muito nós temos carinho. um salmo. Nós temos um salmo e é um antes de terminar. Antes do 150, tem o 149. E no 6 ele diz assim: estejam nos vossos lábios os altos louvores a Deus, e em tuas mãos a espada de 2 fios. Então, é conhecer a palavra, é pela palavra, cada gesto seu, cada sinal que você faz, você está falando dele. Então, a gente fala dele com a arte. Primeiro, ele nos deu essa arte, essa música, para falar dele. E para falar com ele é o principal de tudo. Então, é por isso que vem a sede de conhecer mais, de buscar. Deus te abençoe, querido. Amém. É por aí. Então, e a gente aprende a ir administrando algumas coisas, né? Eu fico assim, Senhor, Salomão pediu sabedoria, né? O Senhor deu sabedoria e outras coisas, né? Será que se eu pedir uma coisa, ele dá aquilo que eu pedi e outras coisas também? Dá. Ele dá sim. Porque Deus é maravilhoso. Então, mas eu peço muito discernimento, né? E muita sabedoria para lidar com as pessoas. E uma vez uma irmã chegou para mim e falou: irmã Jussara, hoje é meu último dia no coral. Falei: por quê, irmã? Ah, porque a irmã fulana, ela falou assim para mim, eu não gostei, eu não quero mais sentar perto dela, eu não quero ficar mais ali, eu estou muito incomodada, então, para eu não ter esse problema, esse desconforto, eu vou sair, tá? Então, estou falando com você, porque eu te respeito, e tal, então só estou te avisando. Eu falei: tá bom, irmã. Eu falei: como que eu vou fazer, né? Eu falei: e como foi que Deus te decepcionou, irmã? Me conta isso. Ela falou: não, irmã, Deus não me decepcionou. Não. Eu falei: tá tudo bem entre a senhora e Deus? Não, tá tudo bem. Eu falei: por que a senhora vai deixar de servir a ele, deixar de adorá-lo? Por causa da outra irmã, por causa de uma palavra? Só isso é suficiente para mexer, para quebrar esse seu relacionamento com Deus? Eu falei: poxa vida, eu acho que tudo bem, Deus acho que vai entender o que a senhora está fazendo, né? Mas ele vai ficar bem triste. Aí ela baixou a cabeça assim e falou: domingo que vem eu tô aí. É isso. Então, assim, se alguém te entristeceu na igreja, pensa assim: Deus não te decepcionou. Então, não deixa de fazer o trabalho por causa de um ou de outro. Tá? O seu negócio é com Deus, não é com A nem com B. Certo? Eu não sei se tem mais perguntas aqui. Eu falo demais, né, gente? Eu falei: gente, o Anderson vai ficar doido. Eu começo a falar. Eu tento ser objetivo. Maravilha. Mas tem muita coisa. Sabane, o Anderson acabou de passar uma mensagem que caiu tudo lá e ele está retornando, tá?
Podem seguir. Eu não sei como a gente está de horário, Gilberto, até... Eu não sei, eu ia perguntar isso para o Anderson. Isso é muito agradável. Jussara, quando nós... Eu também tenho esse defeito. Que bom defeito, porque a gente fala aquilo que está no coração. São tantas experiências que a gente teve. Eu tive, né, ao longo da vida, na frente de orquestra do coro, que nos enriqueceu, porque é o que você falou, somos pastores. Somos pastores. Muita gente nos conhece pelas costas, mas estão orando por nós como nunca, mais do que aquele que está à nossa frente. Então nós temos um exército de pessoas orando nas nossas costas que a gente creio. Somos sustentados por sozinho isso. A gente não faz nada, né, Gilberto? Não faz. E eu tenho plena convicção de que, assim, quanto mais eu vejo, eu aprendo, eu vejo que eu sou menor, né? Eu estou cada vez menor. Queria deixar uma palavrinha com vocês, que é a seguinte, que eu já falei um dia lá na igreja. Sabe aquele corinho? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Vocês já cantaram esse corinho, né? Todo mundo conhece? Muito. Então, só que essa minha fase já passou faz tempo que eu cantei isso, que eu queria ser um vaso novo. Agora eu quero ser um vaso usado, entendeu? Porque vaso novo só serve para enfeitar a prateleira. Vocês entendem o que eu estou falando? Verdade. Então, eu não quero mais ser um vaso novo. Vaso novo é quando você vai ser transformado, né? Quando você vai lá nas mãos de Jesus, né? Te acerta, te molda, te faz de novo. Você é nova criatura. Pronto, agora deixa ele te usar. Porque Jesus te comprou e ele pagou caro, foi o sangue dele. Então, imagina quando você compra um carro novo. Você quer deixar aquele carro na garagem? Não, você compra o carro para usar. Você quer logo pegar, dar umas voltas e tal. Aí fala assim, todo mundo canta, ai, Jesus me comprou, eu sou de Jesus. Mas não deixa Jesus usar. Né? Então, assim, se você é dele, você tem que ir para a obra. Certo? Maravilha, Jussara, é por aí. Anderson, como a gente está de tempo, Anderson? Uma bênção, Messina Jussara. Podemos ficar mais umas 3 horas aqui, acho que. É verdade. Mas é incrível que já estamos aí com praticamente 10 minutos para as 11. Eu acho que podemos ir para as considerações finais, né? E mais alguma pergunta que a irmã queira colocar também, para encerrar aí nos próximos 5 a 10 minutos. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta diferente, porque eu tinha muitas perguntas aqui, eu fui comentando sobre algumas delas, né? Eu fiz uma narrativa aí já tentando incluir algumas respostas. Você deve ter abrangido quase tudo, né? Então, eu falei mais ou menos em cima das perguntas que eu recebi, né? Não sei se faltou alguma. Tem uma pergunta nova aqui, talvez a gente pode até aproveitar, né? O maestro Emerson, ele colocou aqui no chat, não sei se ele quer abrir o microfone e fazer a pergunta, maestro. Senão a gente faz por aqui. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Tudo jóia. Amém. É um prazer estar participando com vocês aqui. Olha, só de começo já posso dizer que já no início já me serviu já edificou muito a minha fé, até porque, irmão Jussara, eu tenho um filho e ele tem autismo, e ele também tem síndrome de Down, e só esse testemunho já pode edificar muito a minha fé referente a tudo isso que Deus tem feito na vida da irmã, e isso já serve de experiências para a nossa vida. Vamos lá, a minha pergunta a respeito é o seguinte, estou trabalhando aqui como auxiliar do maestro da orquestra, inclusive eu acho que muitos dos que estão no grupo aqui já conhecem, o maestro Jaconias, e aqui em São Bernardo, e assim, Deus já usou algumas pessoas para falarem a respeito do chamado que ele tem na minha vida, em profecias, e realmente é algo que, assim,
experiência ímpar com Deus. Só que, porém, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque, assim, sou casado e a minha esposa, em si, ela não abraça o ministério que Deus tem para mim. O que acontece, ela não aceita. E eu tenho essa luta dentro da minha casa e em questão do reino. Eu queria dizer, assim, com a experiência que a irmã tem, o que que a irmã poderia estar me ajudando, um conselho nesse sentido, o que que a gente poderia estar fazendo? Porque a gente não quer ser negligente e abandonar o chamado de Deus para a vida da gente, mas por isso também a gente entra num conflito com a família, né? Com o Sim, relacionamento com a esposa. Então, assim, porque ela não entende, assim, temos assim, ela não, como eu posso dizer, ela não entende o chamado, ela não, ela acha que a gente, ela acha que é perda de tempo, podemos dizer assim. sei. Ela E vai a na gente tem, igreja com você. sim, inclusive ela não congrega na mesma que eu congrego hoje. Ela Uhum. congrega numa mais próxima da minha casa, foi onde ela conheceu o evangelho. Eu sou criado dentro do evangelho, né? Criado desde de pequeno. Fiquei um tempo afastado do evangelho, mas hoje, pela misericórdia de Deus, já tem 9 anos que retornei aos caminhos do Senhor. E estou nesse ministério novo há 2 anos, Sei, junto com o maestro Jaconias. E ali a gente sei. trabalha junto, inclusive. Deus tem me abençoado poderosamente. Inclusive, até a minha filha também estuda com a gente lá, ela estuda violino, e o próprio Jaconias também está começando a passar algumas coisas para ela. Ela tem 15 anos, né? E, Entendo. e se dedica também à música. Está começando a colocar ela também trabalhando questão de regência com ela Sim. também, para ela Uhum, que bom. desenvolver-se alguma coisa assim também. Olha, É muito Emerson, lindo, é muito lindo. Só que eu entro nesse conflito, né, dentro da minha, sim, da minha casa. entendo. A experiência que eu tenho é a seguinte: quando Deus te envia, Ele te capacita. Então, foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a receber palavras, eu não via como as coisas iam se desenrolar, eu não conseguia enxergar o que estava à minha frente, eu só via as dificuldades do começo ali. Não, eu não posso fazer isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho essa condição, e, e você fica no caminho do Senhor, obedecendo, seguindo, prestando atenção nos sinais que Ele vai dando na sua vida. Se Ele te manda, Ele te capacita, tá? A obra é dele, Ele endireita os caminhos tortuosos, né? Eu tenho essa fé que Deus resolve tudo. Então, é oração. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E não vem a obra de Deus, as coisas de Deus não vêm para confusão, entendeu? Então, isso não vai gerar confusão na sua casa. Porque Deus é lindo, Ele é perfeito, maravilhoso. Quando Ele pede para a gente fazer uma coisa, Ele te dá as condições para você fazer. Olha, eu queria contar só uma historinha pequenininha. Eu estava indo para a igreja um dia, há vários anos atrás, eu tinha um Fiat Uno. E eu estava indo para a igreja, e o meu carro, gente, esqueci de pôr água, fiquei um tempão sem ver a água do carro. Fazer o quê? Mulher não se liga muito nessas coisas, né? Homem que fica mais prestando atenção no carro, cuidando do carro, a mulher só pega e anda. E eu fiz isso. Errei. Mas eu estava indo e meu carro começou a ferver. No meio de uma avenida, começou a sair um fumação, assim, uma fumaça enorme do capô do carro, e todo mundo na rua olhando para mim, eu não sabia o que fazer. E eu, bem no meio da avenida, não tinha acostamento, não tinha onde eu parar. E eu falei, Senhor, o que eu faço agora? E eu sabia que tinha sido falha minha, que eu não estava certa ali, que eu não estava... Eu não tinha me precavido, né? Então, aquilo aconteceu por uma falha minha até. Mas o importante é o quê? Que eu estava numa necessidade premente ali, e eu pedi para Deus me ajudar. Eu falei, Senhor, não tem mais ninguém aqui para me ajudar. Quem vai poder me ajudar? Eu não posso perder esse carro, né? Se fundir o motor, eu perco, vou ter que fazer outro, não tenho dinheiro. Ele me ajuda, Senhor, a não perder esse carro. Eu preciso dele, eu preciso chegar na igreja. E eu comecei a chorar no volante. E você sabe o que aconteceu? Eu orando e chorando ali no volante, são provas de fé que Deus vai te dando, né? Que Ele vai vendo a sinceridade do seu coração. Então, é por isso que a gente vai de fé em fé. Uma experiência
já te deixa com, assim, mais fortalecido, com mais fé para enfrentar a seguinte, né? E eu estava ali chorando no volante, porque o meu carro estava fervendo e eu estava longe de posto, eu não tinha o que fazer ali. Aí, o que aconteceu? Depois que eu chorei e orei ali no volante, eu olhei lá para fora e a fumaça saindo. Fiquei olhando e chorando lá, aquela fumaça subindo. De repente, não sei se é do tempo de alguém aqui que assistiu Ginny é um Gênio, que ela entrava na garrafa, aquela fumacinha entrava assim, ó. Foi isso que aconteceu com o meu carro. O carro chupou a fumaça sumiu, fez assim, ó, e parou. E parou de sair fumaça na hora. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui olhar para a temperatura. A temperatura do carro que estava ali, né? Estava lá embaixo, assim, no vermelhão, carro fervendo. O ponteiro foi fazendo assim, ó. Jussara, Voltou, você sabe qual é o valor o da carro e fui lágrima? embora. Jussara, você sabe o valor esse H2O é diferente. É. Então é assim, quando você precisa, você acha que você está lá sozinho, que ninguém está te vendo, que não vai ter ninguém do seu lado para te ajudar, mas Deus está ali para te trazer a solução. Amém. E Ele não vai te deixar sozinho. Amém. Eu creio. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe pela tua vida, viu? Amém. Obrigada, querido. Deus abençoe. Amém. O Márcio colocou aqui uma mensagem que ele tem um testemunho sobre escolha de repertório. Eu não sei se ele quer falar rapidamente, Márcio, como comentar? Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor a todos. Um instante só, por favor. Ai, deixa eu só. Pai do Senhor Jussara, Pai do Senhor a todos presentes. Eu tenho o privilégio de ser comandado da Jussara e do Newton. E essa questão de escolha de repertório é uma coisa que Deus opera não só no uso de vocês, maestros, né, para a obra, mas Ele usa vocês para também educar a gente, né? Porque a Jussara contou o caso dela, né, de Deus ter usado ela para fazer uma escolha e alguém reclamou. E eu já fui esse alguém que reclamou em algum momento, na verdade com o pastor Newton. Em algum momento, o pastor Newton, Deus o usou para fazer a escolha de um hino da harpa, né? Tipo, nossa, a gente faz umas músicas complexas, sofisticadas, e tipo, puxa, eu vou ensaiar hino da harpa, puxa vida, pastor Newton, né? E tipo, ok, vamos lá, a gente faz. E tudo bem, ele bateu o pé, gente, o senhor tá mandando, vamos fazer. Então tá bom, vamos fazer. E esse dia foi um dia inacreditável, né? O Senhor usou a igreja inacreditável, também foi um dia de repeteco, né? O Senhor usou, né, o coral e a orquestra de uma forma muito, muito poderosa, né? E depois daquele tempo da igreja, né, processando, tipo, vamos de novo, né? E foi de novo. Então eu, como comandado, né, eu aprendi, nossa, claramente, né, quem está aqui na frente, Deus está usando, então eu tenho que confiar, né? E confiem também, né, que Deus usa vocês, né, porque Ele também adestra a nós, né, de que Ele usa todo mundo que está onde tem que estar, né. Então, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Essa história de repertório é complicada, né? Porque a gente está falando assim de escolher o hino que vai cantar no culto, mas a gente tem que se preocupar com o repertório que a gente está levando, né? Por isso que vocês precisam também de conhecimento bíblico, né? Tanto conhecimento bíblico quanto de estilos musicais. Alguém me perguntou aqui também a diferença de música e canção, né? Canção é a música que foi feita para ser cantada. É simples assim, né? É um estilo. Agora, quando você vai procurar o repertório do seu coro, você tem que pensar no seguinte: você faz parte do departamento da palavra também na sua igreja, tá? Tem gente que separa a palavra do louvor, né? Mas o louvor só é bom quando tem palavra, né? E palavra de Deus, e palavra correta. Então, vocês têm que analisar a letra das músicas que vocês cantam. E agora, com o movimento triunfalista que tem ultimamente, né? Eu já tinha falado dos worshipeiros, né, no começo. Mas agora, as igrejas, pelo menos principalmente as pentecostais, estão tendo muita música que está cantando assim
a serviço do homem, né? Então, uma coisa que você tem que perguntar se você está servindo aos homens ou se você está servindo a Deus. É claro que a gente tem músicas que são dirigidas ao homem, porque tudo na Bíblia tem tem dois caminhos, ou chega a dois lugares, né? A Bíblia toda fala do seu relacionamento com Deus ou do seu relacionamento com seu irmão. Se você olhar os 10 mandamentos, também tem. A metade dos 10 mandamentos é o seu relacionamento com Deus, né? E a outra metade é do seu relacionamento com o seu irmão, né? Não matarás, não roubarás, tá falando é você em relação ao seu irmão. Em relação a Deus, só a Deus adorarás, tá? Então, é claro que a gente vai ter músicas também dessa relação do homem com Deus, né? Mas eu acho que ultimamente está se usando muito essa música, esse tipo, essa vertente, e está se cantando pouco músicas de exaltação ao nome do Senhor, que é onde ele se manifesta com poder, com cura, com milagres, né, com batismo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também nessa questão, na escolha dos repertórios, quando você for escolher hino para ensaiar no seu grupo, ou as músicas que você tem, vê se você não está cantando muito de uma música e pouco de outra, né? Que a gente tem assuntos diferentes, né? Tem músicas que contam histórias, né? Que falam do relacionamento do homem com Deus. E tem músicas que só exaltam o nome do Senhor. E essa aí, às vezes, fica faltando um pouquinho. Maravilha. A Temos gente cuida. Isso aí. Temos uma mão levantada ali do Emerson Chaves. E aí já vamos para os finalmente. Vai lá, Emerson. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, querido. Estão me ouvindo? Amém. Sim. Vamos lá. Eu tenho uma questão que eu não soube ainda lidar com ela aqui no Mato Grosso. Nós somos aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Estamos aí marcando presença aí nesse evento tão importante aí. Tomara que tenha um por mês, pelo menos. Vamos lá. Não sei se aí acontece isso, mas aqui no Mato Grosso, os cargos ministeriais dentro da igreja, eles, com o tempo, eles vão se afastando da música. Não sei se eu expliquei, né, perfeitamente, mas assim, cooperador, diácono, presbítero, né? Quanto mais se sobe, mais fica longe da orquestra, né? Isso é uma cultura, né? Que a gente precisa saber como lidar com isso, como a gente fazer para assim conseguir manter os cargos ministeriais dentro dessa nossa orquestra. Então, olha só, na nossa igreja a gente tem pastor que senta no púlpito, mas quando chama o coral ele desce do púlpito e vai lá cantar no coral, né? O pastor Nilton também, ele fica sentado lá no púlpito, às vezes ele desce, rege o coral, volta, né, Nilton? Então, a gente tem lá na Lapa, pelo menos, né, graças a Deus, a gente tem essa cultura de não abandonar uma coisa por causa da outra, né, porque você pode continuar fazendo música na igreja, e então a gente tem diáconos que vão tirar oferta, e eles ficam esperando, o coral vai cantar, aí eles esperam o coral cantar, depois eles saem ali para ajudar a tirar a oferta, né, então eles não deixam uma coisa por causa de outra, né, assim, porque a gente já trouxe essa cultura há algum tempo. Agora, como arrumar isso? Agora, eu não sei. Eu tinha um pastor há muito tempo atrás que ele era o regente do coro, ele fazia os ensaios do coral e ele era o pastor da igreja, porque era o único que sabia música lá naquela igreja. Então, ele mesmo estava dirigindo o culto, aí chegava uma hora, ele falou, agora vamos ouvir o coral. Ele descia do púlpito, regia o coral e voltava lá para cima, né? Então, eu não sei por que algumas pessoas resolvem fazer isso, né? Talvez seja por essa cultura de achar que essa hierarquia, né? Estou subindo de cargo, e na música não tem muito isso, né? A pessoa é músico, né? Tá ali, é músico, não tem o músico que vai ficando um pouco mais alto que o outro, são todos iguais ali, é uma
Só tem essa hierarquia de maestro, né? Os maestros, preparadores tal, e os músicos do coro ou músicos da orquestra. Então, talvez eles tenham, sei lá, uma vontade de ter um cargo a mais, ou de sentir que tá mudando de função, mas não vejo necessidade de escolher uma ou outra. Eu acredito que dê para fazer as duas coisas. Talvez não com a mesma dedicação, né? Talvez se você fazia muita coisa e você está sendo mais exigido em outro lugar, algumas pessoas às vezes têm que escolher, né, o que fazer, que não consegue levar as duas coisas junto. Mas aí é mais com Deus, né? De você, se você está na direção de Deus e Deus está te exigindo mais, está mudando, porque às vezes é Deus que muda a sua trajetória. Fala, olha, agora eu quero usar você aqui, né? Então, tem isso também, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que dá para administrar bem. O que você acha? O Newton faz isso também, né, Newton? Você transita bem do... Com a permissão de vocês aí, eu acho que um segredo bom, que acho que algumas igrejas têm, outras deixaram de ter e foi uma derrota muito grande. É a produção de músicos, escola de música, tanto para canto quanto para instrumento, porque essa reposição é normal. O Ministério de Música sempre tem servido de trampolim para o Ministério da Palavra. Quantos pastores há que passaram pelo coral, passaram pela orquestra, ou passaram pela banda? Então, o Ministério de Música tem sido, sim, um trampolim para ir para o Ministério da Palavra. O que a gente tem que fazer? Produzir músicos, tanto instrumentistas quanto cantores. Eu estive num trabalho, num outro estado, e fui chamado lá para um aniversário do coro. Eu falei, vocês não têm orquestra? Nós tínhamos um naipe de violino com 36 violinos. E eu falei, por que acabou? Porque um foi indo embora, outro foi indo embora, outro foi indo embora, e não tinha uma produção em casa, uma horta, vamos chamar assim. Uma produção de músicos na igreja. Por que no Belém tem sucesso, lá em Cuiabá tem sucesso, aqui na Lapa e outros lugares tem sucesso? Porque tem escola de música. Então, nós precisamos primar pela escola de música, tá? Em todos os âmbitos da música, canto e instrumento. E assim, quando um tem que sair, porque Deus faz isso mesmo, Ju, ele chama alguém para lá. Eu te deixei um tempo aí na orquestra para você escutar o que os outros pregaram. E talvez se ele não estivesse na orquestra, ele não escutaria. Então, Deus tem suas maneiras. Deixou o camarada lá no coral na orquestra para adquirir cultura da palavra, agora você vai me servir numa congregação. E nós temos a responsabilidade de estarmos suprindo as ausências que virão. Então, entenda, Emerson, que isso é uma rotina. Isso acontece, nunca vai parar isso. Nós é que temos que tomar a frente e cuidar desses deslocamentos de Deus. Pode crer que é de Deus, tá bom? Sim, sim, mas é o seguinte, a gente tem reposto aqui, né, nossa orquestra tem até um volume, né, legal, tá? Mas a gente sente falta, porque eu vi vários pastores aí e eu fiquei muito feliz, porque nós quase não temos aqui. Na minha igreja mesmo, acho que eu tenho, acho que um evangelista só dentro dessa orquestra. Nós não temos um pastor, a gente repõe, tem músicos e tal, mas irmãos sem cargos, eu falo assim, o cargo parece, né, que os cargos ministeriais afastam, né, os crentes do coro ou da orquestra, entendeu? Eu gostaria que dentro dessa nossa orquestra estivesse, né, pastores, né, seria, eu acho, mais... vamos dizer assim, mais completa a nossa orquestra. Eu fico muito feliz, repito, de ver pastores músicos, né? Isso é raro aqui, tá? Para se dizer, eu conheço, acho que 3 aqui no estado, tá? Inteiro, pastores músicos que hoje ainda exercem, entendeu? Mas não fica preocupado com isso, não. Existe um sentimento saudável
de quem está como músico e de repente é um presbítero ou um evangelista, existe um sentimento dele se colocar à disposição do ministério para ele ser chamado. Se ele ficar preso na orquestra, no coral, o pastor que está acima dele fica, ele está ocupado lá, eu não vou chamar, ele está ocupado lá, não vou levar para a congregação. Então já existe essa interação entre quem foi elevado e aquele que está acima dele para deslocá-lo para algum lugar. Então, isso é natural, faz parte do contexto do sentimento entre quem está em cima e quem está no meio, entre a orquestra, a parte musical e o ministério. E é aqui que acontece realmente aquela coisa, olha, eu tenho alguém para mandar para uma congregação, que agora ele está disponível. Então, ele fala, no fundo, ele está falando para o pastor, olha, eu estou pronto, se Deus te tocar, ele já me tocou, pode me enviar. Mais ou menos assim. É um sentimento natural, tá? Não se preocupa com isso, não. Amém, amém, amém. Maravilha. Mais uma vez, e já passando, Maestrina Jussara, para suas ponderações finais, agradecer aí em nome de todos, né? Também o Giba, por favor, Maestro Ismael. Eu já queria agradecer aí, muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que estava, né, numas semanas turbulentas, né? A irmã comentou com a gente também e se predispôs e se preparou para estar aqui. Então, Deus abençoe a sua vida ainda mais. Uma última consideração, me permita? Pois não? A Jussara citou meu nome, com todo respeito, Jussara, o líder dela. Eu só quero aqui trazer a minha consideração com a Jussara. Agora é a minha nota. E eu não estou baixando para o nível 18, estou pondo para o nível 100. Tá? Eu quero dizer, testemunhar, que Deus me abençoou com a vida da Jussara. E um dia eu fiquei encafifado com aquele texto que a Bíblia fala, a seara realmente é grande, rogai ao Senhor da seara para que ele mande obreiros. E eu ficava, pô, Deus sabe, por que ele não manda? Ele é onisciente, ele sabe das nossas necessidades. Aí eu entendi, Deus me fez entender, pede, eu quero te escutar pedir, se você não me pede, eu não te dou. É que nem a criança que não pede bicicleta, o pai não compra, ela não gosta de bicicleta, por isso que ela não pede. E aí eu comecei a orar, aí Deus me manda essa fera aí, tá vendo só? Glórias a Deus. Me mandou o Júnior, que trabalha na orquestra, o auxiliar da Jussara, que é o nosso, eu estou por trás ainda, dando sempre os amparos ali como um pastor musical, vamos falar assim, me permita essa nomenclatura, que no fundo é isso, né? Mas Deus tem mandado, e com isso eu posso sair por aí levando essa mensagem e também trabalhar num outro ministério que Deus me chamou. É coisa de Deus. Mas se você tem necessidade, ore ao Senhor da seara, que ele vai mandar obreiros para te ajudar, para te abençoar. Obrigado, Ju, pela tua vida. Imagina, Newton, eu que agradeço. Abnegada, respeitosa. Meu Deus. Eu acho que é responsabilidade nossa também formar discípulos. Um dia eu abri a Bíblia ali numa genealogia, eu falei, gente, eu não estou entendendo por que a Bíblia tem essas coisas de genealogia. O que eu ganho com isso de ficar lendo? Fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou bercano, que não sei o quê. Eu falei, que leitura cansativa. Aí Deus começou a falar comigo na genealogia, falou assim, então, você gerou fulano, você gerou ciclano, então eu entendi isso, quantas pessoas nós estamos gerando, né? Para a obra, né? Então, nós temos que formar, sim, discípulos, né? Então, na nossa área também, na nossa área musical, nós temos essa obrigação de continuar formando pessoas. Amém, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, se deixasse eu falava a noite inteira. Marcamos uma segunda sessão, por que não, né, Giba? Tá no mudo, Giba, não sei se está falando aí, tá? O Giba dormiu. Travou, né? Dá uma travadinha lá. Eu não dormi não, meu Nilton, eu estou mais acordado que você. Olha só. Ô, Jussara, Deus te abençoe, querida. É por aí mesmo, palavras incentivadoras, edificantes, testemunhos. O salmista diz assim, conte as maravilhas que Deus fez em tua vida. Isso é a riqueza que nós temos, poder contar o que Deus fez por nós, em nós. Deus continue te abençoando. Obrigado por nos trazer essas palavras maravilhosas, esse testemunho lindo. Deus te abençoe, Jussara.
Amém. Amém, queridos. Foi um prazer enorme estar aqui. Vou continuar aqui, né, com todos os outros palestrantes que vierem. Amém. Amém. Bênção Vamos pura, né? estar... Amém. E só compartilhando ali, né, o Vamos pastor... pedir, Vai Jussara, lá. Jussara não, o Anderson, olha a irmã Neuci aí, que a gente estava procurando ela. Ela já me Ela chamou no está aí. já me chamou no privado aqui, ela tá disponível lá. Mas benção, né? Eu ia só comentar, complementando o pastor Newton, né? Ele comentou ali, né, do prazer que ele teve, e nós tivemos aqui hoje mais ou menos 50, né, irmãos participando só da sala, e pelo menos aí 160, né, irmãos que participaram via YouTube, né? Então, só hoje tivemos mais 210 privilegiados aí, então, com esse testemunho e fruto do trabalho que vem lá, né, de trás. Então, Deus abençoe mais uma vez a sua vida, Maestrina Irmã Jussara. Amém. E é isso por hoje. Vamos fazer uma oração de encerramento, né? Aí, Giba, fica à vontade, se quiser. A irmã Neuci. Convida a irmã Neuci. Hoje é o Dia das Mulheres. Eu acho que ela estava indisponível para abrir o microfone lá, Giba, mas temos várias maestrinas aqui. Abri aqui. Temos. Abriu. Bênção pura. Eu contei eu assisti toda a live, mas de uma forma meio estranha. Uma parte eu estava no ensaio do coral, outra parte estava dirigindo para casa, e agora estou aqui. Eu falei para o Anderson, não vou abrir o vídeo não, porque eu estou cansada. Mas, olha, eu fiquei encantada, viu, Jussara? Meu Deus, foi o que eu escrevi aí, porque eu não te conhecia, né? E aí comecei também a achar muitas coisas assim, meio parecidas comigo, sabe? Muitos testemunhos, graças a Deus. Nós vamos então orar, né? É para orar, né, Anderson? Isso, por favor, manda Tá bom. Ô, Giba, deixa eu dar uma corrigida. Não é Neise, Neise, não, é Neise. Eu sei que é escrito de forma N-E-I-S-Y, o certo seria Neise, mas o meu papai, ele quando me registrou, ele queria que eu fosse Neise, então todo mundo me conhece como Neise, aqui no Mato Grosso, que eu estou corrigindo esse negócio, mas é Neise. E aí eu acostumei, mas por causa do meu papai, tá bom? Tá bom, corrigido. Já marquei na minha grade. Tá bom, então tá. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus, estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Pai. Agradecido, Senhor, por esta live maravilhosa, por essa palavra maravilhosa que a Tua serva, maestrina Jussara, meu Deus, meu Pai, que serviu também, Senhor, para cada vez mais edificarmos a nossa fé, Senhor, para cada vez mais termos aquele compromisso, Senhor, contigo, Senhor Jesus. Meu Deus, continua abençoando a tua serva, Senhor, em tudo que ela faz, Senhor. Senhor, que tu esteja sempre na direção, Pai amado, como tu tens abençoado até aqui, Jesus. E cada um dos maestros, das maestrinas que aqui participaram, Senhor, que possam sair daqui também, Senhor, edificados, Senhor, levando, Senhor, cada palavra para ser empregada, Senhor, no trabalho que cada um executa. Porque, Senhor, aquilo que nós fazemos, Senhor, tem que ser somente para Ti, Pai amado. Embora muitas das vezes a gente tenha uma vida profissional, também, Senhor, utilizando a música, mas o nosso principal objetivo tem que ser para louvar o Teu nome, tem que ser aproveitar tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, para aplicar na Tua casa. Meu Deus e meu Pai, agora nós estamos nos despedindo. Senhor, guarda-nos debaixo tua potente mão. Cada um está nos seus lares. Dá-nos, Senhor, uma noite, Senhor, de descanso. E amanhã, Senhor, um dia alegre em todos os nossos afazeres. É o que eu te peço e já te rogo em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Ismael,
a bênção apostólica e vamos, né? Oh, glória. Amém, que bênção, né? Toda live eu tenho que sair falando aqui que eu sou chorão, né? Eu não aguento e só sei chorar. Saí edificado, né? Uma bênção. Eu até anotei alguns pontos aqui, a gente já pratica vários, mas fez relembrar bastante alguns pontos, mas que Deus continue nos ajudando e nos guardando, né? Possa abençoar vocês aí no dia a dia, com os trabalhos diários aí na igreja. Estou em paz. Grande abraço para todos, Deus abençoe. Ótima noite. Deus abençoe.